Olá, pessoal. Está começando mais um episódio do podcast Pensamento Imobiliário. O meu nome é Gustavo Rhodes. Ariane Palaoro. E aqui você vai entender detalhes minuciosos sobre o mercado imobiliário para você que quer investir profissionalmente ou financeiramente, ok? E no episódio de hoje nós temos a honra de trazer um convidado muito especial. Nós vamos convidar não, né? Nós vamos conversar com um empresário internacionalista, CEO da Ferola Empreendimentos Imobiliários, sócio-diretor do Zunia Parque e Festas, especialista em vendas, locação e crédito imobiliário, atuando há mais de 22 anos. Senhoras e senhores, Marcelo Ferola. Aê, palmas! Obrigado aí pelo convite, pessoal. Tudo bem, Marcelo? Tudo bom. Como você está? Muito bem, agora melhor agora aqui com vocês, né? Na presença aqui do Gustavo e da Ariane. Prazer ter vindo, viu? Obrigada. Maravilha, é uma honra te receber aqui. A gente vai fazer algumas perguntas para a gente instruir o público de casa a respeito de informações que você tem a respeito do mercado imobiliário. Bacana. Ok? E para começar, nada melhor do que perguntar o que você tem. Você tem uma imobiliária, você tem uma empresa, uma rede. O que você tem aí para trazer para o público de casa aí? Então, eu tenho uma imobiliária, né, do ramo terciário. É uma imobiliária focada em imóveis prontos, né, imóveis de terceiros, que a gente chama no mercado. É uma imobiliária fundada em Brasília, né? Porém, tem uma tradição de família por trás aí que eu posso contar para vocês. É né? justamente Por isso. favor, né? E A gente quer saber a história aí, como que Perfeito. você criou essa E imobiliária. hoje atuamos no mercado de terceiros, né? Também venda aluguel e crédito imobiliário, né? Acabou que a gente recebeu muito convite dos bancos há 10 anos atrás e começamos a ter essas parcerias para poder atender melhor, né? O nosso público, o nosso cliente e o comprador de imóveis, né? Perfeito. Tá aqui falando que você atua há 22 anos. Exato. 22 anos. Me conta mais ou menos como é que era o Marcelo lá de 22 anos atrás. Como é que Pois é. você estava onde? Como é que começou a minha entrada aí no mercado imobiliário? Em São Paulo, a minha mãe já era corretora de imóveis, né? Então ela era autônoma, ela nunca teve empresa assim, e sempre começou a trabalhar no mercado imobiliário. A gente morou em Pinheiros, que é um bairro de lá. E naquela época, assim, na Faria Lima, assim, minha mãe já tinha um escritório com uma carteira de imóveis de locação, ela mexia muito com aluguel e tudo, imóveis comerciais e tal. E eu era criança e ficava embaixo da mesa, né? Brincando lá de carrinho, desenhando e ouvindo aquilo tudo, né? Cresceu, né? E meu dia a dia era ir com a minha mãe, mostrar imóvel, tá dentro do carro, ela atendendo o cliente, eu olhando, desde criança, né? E isso ficou muito assim na minha memória de vida, né? Então, passado o tempo, eu tinha um sonho que era ser diplomata. Eu queria entrar no mercado internacional, né, na área de relações internacionais, estudei muito para isso, né? E fui trabalhar com isso. O problema é, o bichinho das vendas já tinha me picado lá atrás, né, com a família. E eu comecei a me ver trabalhando ali em casa, com mãe e tudo, e desenvolvendo assim esse lado, né? Nós nos mudamos, né? Nossa família nos mudou, se mudou, aliás, e nós começamos um pequeno escritório. E a minha mãe desistiu, voltou para São Paulo, que já morava lá há 30 anos, e eu fiquei em Brasília para terminar o meu curso de formação em Relações Internacionais, né? Então, eu falei, bom, vou terminar meu curso, vou prestar os concursos todos aí, vou ser um servidor público da área aí de nacional, praxe, né? e das áreas que tem a ver com relações internacionais e tal. Quando foi lá para o segundo semestre, eu já estava vendendo muitos imóveis, já não estava tão afim de me formar naquilo, mas queria terminar o meu curso, né? E terminei, me formei, e assim que eu me formei, no outro dia eu já abri o meu escritório. Né, e comecei a trabalhar no mercado imobiliário. Mas só uma pergunta, nesse processo da faculdade você já estava atuando no mercado imobiliário? Já. Um pouco antes de entrar na faculdade eu já estava Mas entrando. você trabalhava dentro de um escritório ou autônomo? Eu trabalhava em um escritório com a minha mãe. E minha mãe, de repente, não quis mais mexer, foi para São Paulo, trabalhar por lá. E eu fiquei aqui estudando e trabalhando com isso. Né? Foi aí que eu desenvolvi também
essa marca, né? Essa clientela, né? Isso foi em 1999, né? Em 1999 era um outro mercado. Pra vocês terem ideia, poxa, a internet estava começando, Você é né? da época do jornal, né, Marcelo? Demais, é. Correio Brasiliense. Correio Brasiliense. Correio Brasiliense. Já deu muito dinheiro pro Correio Brasiliense. Muito, mas muito mesmo. Maravilha. E naquela época era um mercado bem diferente do atual, onde você realmente tinha que estar nas ruas, né, trabalhando os clientes, os imóveis e tal. E eu fui aprendendo, né? E cada vez mais largando um pouco essa vontade do mercado internacional ou do mercado de um trabalho fixo, de um emprego e tal. Comecei a ir para o lado liberal, para o lado empreendedor, e aí não voltei mais, né? E deu muita vontade de continuar e se aprofundar. Não, maravilha. E eu quero até trazer uma curiosidade, né? Porque a gente mencionou aqui logo no início, na apresentação, que ele é um internacionalista. E eu perguntei o que Traduz. que é um internacionalista. E é justamente quem atua Na formação, na né? formação Exato. de relações internacionais. Isso, é profissional formado em relações internacionais, um internacionalista. E como essa profissão, como essa especialização Exato. trouxe de benefício aí para o mercado imobiliário, na atuação da Perfeito. imobiliária? O curso de Relações Internacionais ele é muito completo em todas as áreas. Ele fala do direito internacional, ele fala de línguas e ele fala de comércio, e principalmente comércio exterior. Então, ele atua em tudo um pouco, né? E economia, principalmente. Então, assim, a gente acaba que entende de tudo um pouco nesse curso, né? Os profissionais que saem de lá, cada um vai para uma área, porque não tem só um caminho, né? E você acaba que fala de muita coisa, né? Isso me serviu bastante para falar com os clientes, entender melhor os clientes, né? E também trabalhar os imóveis no exterior. E uma percepção de mercado, Exato. né? Interessantíssimo o que você falou agora, trabalhar os imóveis no exterior. Perfeito. Então, a Ferola Empreendimentos Imobiliários trabalha com imóveis no exterior? Como, aonde? Sim, eu tenho um sócio em Miami, né? A Souza Estates, que é uma empresa já que está conosco há mais ou menos 13 anos, né? Costumo ficar só com essa parceria lá porque é muito sério, né? Capital brasileiro lá fora e o imóvel do brasileiro lá fora é uma responsabilidade grande, né? Quando você tem imobiliária no Brasil, você consegue acompanhar daqui. Quando o cliente ou o imóvel estão em outro país, as coisas são mais remotas, né? E a responsabilidade aumenta. Então, a minha parceria lá é de muito sucesso. Às vezes com os imóveis de lá e com os compradores daqui, às vezes com os proprietários aqui que têm imóveis lá. Legal. Que legal. Então a gente consegue cruzar esses investidores ou pessoas que vão morar lá fora. E como que você teve essa percepção de levar a imobiliária para lá? Eu ia Foi muito para os Estados Unidos, muito. Né? Então, assim, o que acontece? Eu acho que eu já fui mais de 30 vezes para os Estados Unidos. Então, assim, eu sempre fui um admirador do mercado de lá. E aqui no Brasil, alguns conhecidos que tinham também brasileiros, né, que moravam lá e atuavam lá como corretores, né, falavam, olha, quando você for lá, vai conhecer fulano, ciclano. E eu ia lá conhecer e visitar as imobiliárias e fazia uma amizade e também visitava os empreendimentos lá que são fantásticos, né, são de primeiríssima linha. Então, eu ficava encantado e trazia todo esse material para cá também, né, para os investidores no Brasil e também a minha experiência que eu tive indo lá, né, conhecendo os bairros, né, alugando um carro, rodando lá nos bairros, entendendo, visitando, né? Entendendo os preços, os tamanhos, né? E aquilo tudo veio a trazer assim um network bom no Brasil também, porque quando a gente conversava com o cliente aqui brasiliense e o de São Paulo também, que nos achava na internet, a gente sabia falar do produto de lá, porque já tinha ido, já tinha visto, já tinha vendido. Né? Então, isso você aí, fala com propriedade. Isso, né? Isso conecta bem. Né? Então, foi acho que de tanto ir lá, ou a passeio, ou a lazer e tal, você acaba trabalhando. Né? Tinha dia que eu estava lá a lazer, mas estava trabalhando o dia todo com o meu sócio lá e começava assim, quando você via, você não estava passeando nada, né? Você estava atendendo e fazendo. Então começou assim. Sensacional, sensacional. Mas aqui você atua, então, em Brasília,
são 2 filiais e uma sede, é isso? Isso, a Imobiliária Ferola, ela tem uma sede na Asa Sul, né, no Edifício Brasil 21, a gente está lá há uns 13 anos, né? Sempre foi na Asa Sul, comecei com um pequeno escritório, comecei eu e uma secretária, né, e depois 2, 3 corretores, 4 corretores, eu estava estudando, eu estava na faculdade ainda, eu já estava abrindo, assim, né, negócio, empreendendo e querendo montar uma marca, né, ainda não montava, eu era um corretor autônomo, tinha meu escritório. E aí depois, passaram-se uns anos, começou a ficar um pouco difícil, porque eu comecei a criar uma clientela, né? Principalmente em um dos bairros aqui, que é o Sudoeste, aqui em Brasília, né? Eu comecei a ter uma clientela muito fiel, assim, uma clientela que cobrava de mim, como autônomo, um serviço que fisicamente eu não dava conta, né? Então eu tinha mais imóvel para vender do que eu conseguia. Caramba. E eu tinha mais clientes para atender do que eu conseguiria. Esse né? é aquele problema um bom problema que o corretor gosta, né? Mas que o cliente fica bravo, né? Porque se você não, né? Poxa, não prestar o atendimento. Foi nessa hora que me deu um start. Falei, gente, eu preciso dividir aqui os ganhos, né? Equipe, eu preciso montar aqui e tal. Eu sempre fui muito autônomo. E de repente falei, quer saber? Vou chamar um pessoal aqui para ajudar. E começou assim, 1, 2 corretores, né? Hoje é bacana que vários deles viraram imobiliárias, né? A gente acha legal que a trajetória ela aumenta, né? É um ciclo de prosperidade. É muito bacana, né? Você consegue transferir assim conhecimento e tal. E aí nesse tempo eu comecei a dividir mais os clientes e os imóveis e começou a ter um retorno melhor no geral. E eu também fui desenvolvendo essa questão de gente, né? De pessoas, times, né? E aí é uma coisa muito difícil e peculiar para cada imobiliária, né? Que são as lideranças, né? Eu fui me vendo um líder, né? Que eu nem sabia que eu era, mas comecei a entender que eu era um líder ali e tal. E eu gostava muito de ensinar, né? Eu acho que tinha um lado meio professor da coisa, assim, que era explicar como é que funcionam os processos, coisas e tal. E a coisa começou a aumentar, né? Quando eu vi, eu já estava com uma equipe lá de 25 pessoas em 2 anos. Né, tive que mudar da salinha, o pessoal ficava no corredor, fui para outro prédio e tal. Mas você aprendeu de gestão nesse meio tempo? Fui estudando. Em São Paulo eu fiz 2 anos e meio de administração de empresas, não cheguei a concluir, mas eu levo alguma coisa ali, aquela bagagem, né? E fui usando também. Mas com o passar do tempo, falando ali das lojas, né? Eu comecei a estudar mercado também, né? Eu tinha esse público do plano e comecei a enxergar. Foi aquela época em 2009, 2010 que houve um boom imobiliário. Certo. A gente tinha que ter uma leitura do mercado que o preço dos imóveis começou a subir, né? Ao mesmo tempo você começou a perder um ticket de um cliente, né? Eu tinha um cliente muito fixo ali e comecei a perdê-lo para outros bairros por causa do preço, né? Porque os salários às vezes não acompanham a subida do preço dos imóveis, né? E eu tinha um nicho de mercado ali muito bom, um ticket bom, e de repente começou a diminuir. Eu falei, epa, peraí, né? O que está acontecendo, né? Já movimentando para tentar ajustar, identificar o problema e ajustar o mais rápido possível. Brasília é uma das maiores rendas per capita, né, do país, né? Não são os imóveis mais caros do país, mas tá no hall ali dos 5 mais, né? São imóveis caros. E mesmo assim não acompanhava ali a percepção de alguns bairros, né? Eu comecei a perder clientela, né? Certo. E aí o que eu fiz? Falei, quer saber? Eu vou estudar isso aqui, onde é que está indo, para onde esse cliente está migrando, né? Perfeito. E Brasília está sempre em expansão, né? Brasília, houveram bairros nos últimos 20 anos, como Águas Claras, que projetaram novos edifícios muito bons, com muito lazer, que o plano piloto não tinha, não ofereceria, né? Por conta do plano diretor e do desenho, da arquitetura. E foi por isso que você migrou para Águas Claras. Fizemos uma filial lá, né? Fizemos uma filial lá, porque há uma distância também física, né? Então havia a necessidade de ter uma equipe de corretores lá, outra aqui, para poder atender. E qual foi o ano, Marcelo, que você montou lá em Águas Claras? Isso foi em 2012. Eu morava em Águas Claras. Eu lembro. Que legal. Foi em 2012 e foi muito bacana, porque foi uma sacada de ticket médio mesmo, né? A gente começou a ver um nicho de clientes que a gente tinha no Sudoeste mesmo e tal, indo para lá, né? Aqui em Brasília, não sei no resto do país, mas aqui em Brasília eu acho caro, mas assim, um pai de família aí tem R$500 mil, 500 mil, ele não consegue morar num prédio, num plano piloto, com elevador e garagem, né? Ele tem um prédio que só com uma escada e às vezes um banheiro e olha lá,
É verdade. É muito, eu acho caro, tá? A gente o Brasil pode estar ouvindo aqui o podcast, mas e outros lugares mais caros ainda e outros Sim. mais baratos. Então, Brasília, devido ao projeto delas, edificações, né, o tamanho, a altura das edificações, é mais limitado, né? Apesar da renda ser alta e a densidade demográfica cada vez aumentar, numa velocidade maior que outras capitais, mesmo assim você vê essa questão da migração de bairros, né? Como é que ficou, só aproveitando, como é que ficou essa questão quando você abriu essa filial em Águas Claras Uhum. e o seu atendimento para um público de mais alto padrão no Sudoeste chegou a confundir um pouco o público? Como é que você recebeu essa implantação para um ticket menor do que você estava trabalhando? Exato. Como é que foi teve algum choque? Você sentiu alguma percepção do público? Do público não, porque a Brasília, 70%, né, dos nossos clientes são servidores públicos, né? Boa maioria servidores. E os salários não acompanharam, assim, a evolução do preço dos imóveis, teve imóveis com mais de 120% de valorização nessa etapa aí do boom imobiliário, né? Então, o que aconteceu? O público ainda era o mesmo, eles só foram buscar mais conforto em outras regiões. Porque como você falou... Na pandemia a gente viu isso, né? Exatamente. 500 mil, por mais que ele não consegue comprar no plano piloto, Exato. ele vai e migra para Águas Claras. Né? Em 20 minutos ele está lá de carro, né? 15 e tal. E aí você vai fazendo essa transitação de produtos. Então você teve um pensamento, o meu cliente não está no plano piloto, mas meu cliente está indo para Águas Claras. Calma aí, vou lá para Águas Claras. E foi uma estratégica, né? E foi meio arriscado. Foi um pouco arriscado. Não sei se eu faria hoje, não, mas na época eu falei, peraí, eu converso muito com os clientes, Sim. né? Eu sou um cara assim de fechamento, né? O que liga para o comprador, pro proprietário, eu adoro negociar. Então, assim, eu escuto muito o que eles querem, né? O que as demandas, as dores, né? O que eles estão, o porquê que eles estão mudando e procurando. E, de fato, essa sacada de abrir uma filial, estrategicamente valeu a pena na época. Foi ousado, mas o que aconteceu na realidade? A nossa empresa vendia muito no plano, mas lá em Águas Claras vendia por ano, sei lá, 4 imóveis por ano. Uau. Por ano, né? E no primeiro ano a gente estava já em 20 milhões de VGV, no segundo já estava em quase 40 milhões de VGV para uma filial, né? Sim. Então você vê assim, puxa, precisava mesmo abrir, ter uma equipe lá, para atender esse público. ter a nossa marca lá também levando uma qualidade ali para o bairro que já era mais conhecida no plano, né? Então foi interessante nesse aspecto. E aí você abriu no Noroeste também uma segunda filial. Aí foi uma outra assim, percepção que eu tive, que o brasiliense, quando eu comecei lá em 99, a Coqueluche era Asa Sul, né? Asa Norte, né? Era o bairro que todo mundo queria morar. Sim. E tal, e os prédios já eram antigos nessa época, né? As pessoas tinham, assim, não tinham aquela cobertura coletiva, né? Espaço gourmet, aquela coisa. E quando o Sudoeste inaugurou, houve uma migração muito grande para esse bairro, né? E eu me especializei muito nesse bairro. Eu vi que as pessoas queriam muito o novo, e queriam os layouts dos prédios mais novos, né, as funcionalidades, né, as áreas comuns. E o público de Brasília é muito exigente. Ele é muito exigente. Né? Eu costumo dizer lá para a minha equipe que, olha, vocês não estão atendendo pessoas assim, aleatoriamente não. Vocês estão atendendo concursados, gente que estudou muito do Brasil inteiro para estar aqui, sabe o que quer, o que vem fazer, ganha bem. Né? Então, peraí, nosso público é seletivo. Né? E eu fui trabalhar com esses prédios lá. De determinado momento, eu vi que já a repaginação de formato aí dos prédios, alguns detalhes já estavam ficando mais batidos, e os próprios clientes começavam a ver em Águas Claras mesmo, que era mais longe, o layout dos prédios. Quando eu vi que o Noroeste abria, eu falei, não, peraí, eu não vou perder essa chance, porque na Asa Sul, o que aconteceu? Eu parei de vender. Eu vendia bem na Asa Sul, mas quando o Sudoeste começou... Aí começou um boom. Começou um boom para lá, então a gente demonstrava imóveis muitas vezes na Asa Sul e poucas no Sudoeste a pessoa comprar. Né? Então isso, com o tempo eu fui tendo essa visão, né, de que o público brasiliense ele prefere bons bairros,
com infraestrutura, obviamente, mas com construções modernas, né? A pessoa acaba que até prefere morar, às vezes, num bairro em construção, mas com o prédio mais bonito, mais atual, né? Com mais recursos de lazer. Exato. A velocidade de compra nesses bairros, até agora, até o momento, é maior. E a gente percebe, tem a percepção no metro quadrado também, né? Então, aqui em Brasília, os bairros mais novos, os prédios mais novos, o metro é maior, a velocidade de compra é maior, né? O tempo da jornada desse cliente é menor, né? E eu sempre preparei a empresa para vender em escala, né? Não preparei ela para vender somente um bairro ou dois, eu sempre pensei na cidade, né? E no público, eu não pensava só em bairros, eu pensava no público, né? E não no geral, entre o nicho A e B, e fazer também ali o atendimento dessas pessoas. E o Noroeste veio nessa hora, né? Eu falei, olha, eu vou lá montar lá e já quero ser a primeira imobiliária a chegar no bairro, né? Aí corri lá, tava lançando o prédio, comprei uma loja lá, falei, você é a primeira, coloquei uma esquina aqui e tal, que eu comprei, acho que foi em 2009, 2010, eu acho. O metro quadrado tava atrativo. Tava atrativo, né? E aí, para você montar no bairro como o Noroeste uma imobiliária, no meio daquela poeira toda começando, né? Eu comi muita terra lá. Foi um desafio, porque eu era uma imobiliária de terceiro no bairro de lançamentos, né? E tudo. Então, as consultoras começaram a me chamar para vender os lançamentos. Eu comecei a vender lançamento também. Olha, então você chegou a nossa equipe, né? Começou um dos primeiros prédios lá, a gente comercializou várias unidades no primeiro prédio, né? Foi mais um nicho aí também. Foi legal, começou a atuar ou já atuava antes também com construtora? Não, comecei, foi nessa época com lançamentos, né? Mas o nosso forte sempre foi o terceiro, né? Sempre foi o terceiro. Deixa eu só esclarecer para o público que está escutando, que está vendo a gente fora de Brasília, Sudoeste e Noroeste são bairros considerados nobres aqui em Brasília, com um ticket, um público mais de alto padrão, que procura um alto padrão, ok? E Águas Claras, que também foi mencionado, já seria um público médio para alto padrão também aqui em Brasília, ok? Aproveitando essa questão que a gente está mencionando sobre alto, médio, padrão, a Ferola Empreendimentos Imobiliários atua, então, seria mais no alto padrão, seria isso? Já atuando no Sudoeste e no Noroeste e no exterior? Também. O que acontece? Eu por predileção, eu sempre gostei muito de apartamentos. Sempre me dei bem com os apartamentos e no plano piloto, muitas pessoas não trocam apartamento por casas, imagina, né? E os apartamentos são muito caros em Brasília, são às vezes... Preço de casa, né? Preço de casa até mais caro, né? E eu sempre gostei muito, assim, gosto, né? E trabalho casas também, moro num bairro de casas aqui e tal, mas assim... acabou que virou uma especialização, né? Começou assim para mim mais na Asa Sul, fazia mais sentido ali, vendi muito na Asa Sul, conheço todas as quadras, todos os blocos, sei o tamanho de tudo, sei o tipo de servidor público que mora em cada quadra até hoje. Especialista, você se especializou, né? Mas aí uma hora as vendas começaram a estabilizar, eu fui buscar. E eu fui seguir os clientes, acho que essa é a verdade, né? Acho que as nossas empresas têm que seguir os clientes. Sim, né? A gente não pode se fechar, a gente tem que ver para onde está indo o cliente. Eu acho muito legal a teoria das imobiliárias de bairro e acredito muito nisso, né? Porque você fica ali sendo uma referência em um bairro, isso é muito forte, né? Você tem uma ligação Seria um posicionamento com as famílias, com as específico. pessoas, com os filhos, né? Você vê filho lá do cliente bebezinho, hoje já está casando, é muito legal isso. E eles sempre procuram continuar com o mesmo serviço de qualidade. Muito legal, a família toda. Só que assim, às vezes o mercado ele muda para a maioria dos compradores às vezes migram para um outro bairro, né? E você vê que são o mesmo perfil ali de ganho e tal. E eu sempre corri um pouco atrás disso. E no Sudeste foi muito bom, porque eu comecei a especializar lá era um bairro menor. Eu morei lá vários anos e conhecia tudo lá. Tudo. E todos os clientes e todas as pessoas. Né? E aí eu fiquei, como é que se diz assim, uma referência no bairro. A pessoa, e aí eu falava que foi a época que os clientes começaram a ficar bravos comigo, porque eu não conseguia tempo para atender todo mundo, fazer... A demanda era maior. Toda a demanda, toda a atenção, e nessa época a imobiliária foi aumentando o time, né? E graças a Deus a gente alavancou muito bem no bairro. E aí agora, sempre mudando
não só o foco, mas para onde a tendência do mercado vai, né? E a gente optou pelo Noroeste, que hoje é uma realidade, né? É um bairro onde temos lá uma filial muito bem posicionada desde o começo do bairro, né? Que já fez inúmeros negócios lá, já aluga muitos imóveis lá, já atende os proprietários lá, né? Com toda a estrutura para uma equipe de corretores lá, né? E aproveitando, até, Sim. desculpa cortando, mas aproveitando essa percepção lá, né, nesse bairro no Noroeste, como é que está essa questão pessoal, como é que você está percebendo em relação a investimentos, por exemplo? A maioria lá são investidores, são o pessoal que quer comprar para morar no imóvel, tem muitos vendedores só querendo fazer a negociação, comércio mesmo. Como é que você está percebendo o mercado e o mercado atual hoje, nos últimos tempos aí? Na sua percepção, como que anda? Então são duas perguntas. Sim, claro. Gustavo, em 2009, 2010, eu, na minha visão, eu acho que existia mais essa figura do comprador investidor, né? A pessoa ia lá no lançamento, tirava um pedido, e era incrível como o ágio daquele produto ia subindo em 2 anos, e não né? tirava só um, tinha gente que tirava mais Tirava logo né? 5 e vendia, né? Eu ganhei muito dinheiro com isso e tal. Eu vou te confessar que eu tenho uma cliente que comprou 1 metro quadrado lá, 3.500 o metro quadrado. Qual o valor, uma média de hoje de metro quadrado lá? Quanto que seria 14, 15, Noroeste? né? Noroeste, basicamente 13 para 14, né? Você encontra de 15 também, dependendo Não, do... isso no terceiro, né? No lançamento no é mais, com certeza. No lançamento você pega no 16. Caramba, então essa pessoa a 3 mil... 3.500. Então, nessa época, eu via que existia, Gustavo, essa figura do comprador investidor, né? E era realmente um baita de um ganho, né? Eu, graças a Deus, nessa época eu já era corretor há 10 anos. Né? Então eu sabia o que eu estava fazendo ali. Surfou na onda. Comprando, vendendo, né? Foi assim que eu fiz patrimônio e até hoje eu faço. Mas assim, atualmente, o preço dos imóveis mudou demais, né? Então assim, você comprar para vender com lucro depende, né? Teve gente agora na pandemia de 2019 para 2022 que conseguiu obter ganhos, né? Mas eu, assim, na minha percepção é que é bem menos que 12 anos atrás, bem menos. A maioria hoje das pessoas, as famílias que compram esses imóveis nesses bairros nobres, eles já têm imóveis mais antigos. Sim. Foi essa questão também que eu achei por bem abrir filiais em bairros mais novos, né? A gente vê essa migração de um bairro para outro pela qualidade do empreendimento, né? E as próprias construtoras também veem isso, né? Há uma construtora muito boa no Noroeste, por exemplo, que lançou um edifício lá maravilhoso com as plantas de 414 metros quadrados lineares. É uma mansão, né? É uma casa suspensa, né? E quando me chamaram lá para ver o empreendimento, chamaram na época do lançamento dela para cruzar alguns clientes e tudo, mais de 80% das compras desse prédio eram dos clientes do Sudoeste, que eram prédios mais... Migrando. Para quem não mora em Brasília, né? A Noroeste é de um lado, o Sudoeste é de outro lado, né? Norte e Sul. Então, por que a pessoa vendia o de lá para comprar o de cá? Pela novidade do prédio, layout, materiais, as tendências, né? Áreas de lazer. Então, São Paulo tem muito isso também, né? Os prédios mais novos são os mais procurados. Então, eu comecei a sacar essa linguagem. O público em Brasília ele é muito bairrista, mas ele gosta da qualidade. Então, ele topa, às vezes, mudar de bairro por conta do prédio, né? Ou da casa, né? Do novo, né? Então, assim, eu acho que hoje em dia mais o público desses bairros é a família que compra para o residencial mesmo, né? Ela vem já de outro imóvel, muitas vezes. Às vezes é o primeiro imóvel, mas ele já vem de um acúmulo de capital de outro e quer patrimônio. Fazer um upgrade. Exatamente. Perfeito. Maravilha. Eu queria perguntar um pouquinho mais, né, sobre a questão do mercado exterior, ok? Vejo o público alto padrão, eles já te procuram querendo um imóvel no exterior, ou eles acabam, através de conversa, sendo instruídos por você de novas oportunidades, né? Já que eles saem, como você mesmo disse, do Sudoeste para ir para o Noroeste. A pergunta é:
através da sua conversa, através da sua instrução, esse público também, ele vai para o exterior, ele passa a comprar imóveis no exterior a partir do interesse, quando você menciona, ou ele já vem com esse interesse já de cara, assim? São dois públicos diferentes, né? Eu diria para vocês que a dança é conforme a música, né? Então a compra é conforme o dólar, a cotação do dólar, exatamente. Né? Quando o dólar é mais baixo, há maiores compradores. 2017, 2016 foi uma época excelente. Exato. Né? Mas seriam mais investidores, então realmente 2008, não quando teve o crash lá, poxa vida, foi um momento, foi uma janela ali onde a gente pôde comprar e com preço muito atrativo, né? E aí o que acontece? E são dois momentos e dois públicos, né? Esse público que compra, ele é menor, e no Brasil todo, em todos os estados, o comprador do imóvel nos Estados Unidos geralmente se concentra em São Paulo. Então esse público de São Paulo achava a Imobiliária Ferola aqui em Brasília pela internet e buscava os nossos serviços, né? O nosso sócio lá fazia o atendimento, fazia toda a parte contábil, toda a parte jurídica, cartorial e fechava-se o negócio. Então essa conexão internacional, essa ponte é necessária, essa expertise, né? Mas a prospecção do comprador e às vezes do vendedor é feita no Brasil. Então o que acontece? O outro público qual é? O proprietário de imóvel já nos Estados Unidos, Miami, Orlando, que tem aquele imóvel lá que ele usa como uma segunda moradia, né? Ou que ele usa como veraneio, como férias e tal, né? Como temporada, né? A maioria que eu atendi usa como segunda moradia. Sim. Então como você perguntou, são os clientes que já moram nesses bairros que nós atuamos, né? Geralmente empresários, pessoas aí que já têm esses imóveis lá para morar 3 meses, morar 6 meses, e já vendemos os imóveis deles em Brasília. E eles, quando sabem que a gente também opera lá, eles querem estender essa confiança para lá, que é outro país, né? Eu tenho uma cliente que ela tem 2 imóveis lá, ela faz Airbnb, ela fala, Ariane, não tem o que reclamar, porque você tem essa rotatividade, né? Ainda mais você, como está na ponta, você pode também puxar para esse gancho, por mais que o dólar tá alto, né? Mas tem aquela questão da conversão, exato. Né? Então você pode, de fato, a pessoa que, como você falou, que foi mais de 30 vezes para lá, você pode ter uma moradia lá. Ah, quero passar 6 meses lá. E nesses outros 6 meses você faz a rentabilidade, você aluga, né? Você faz dinheiro. É um outro mercado, né? E eu abracei bem isso aí, e até hoje, né? Então, agora, toca conforme a música, né? Para a compra, o dólar tem que estar mais baixo para as operações acontecerem mais. Para a venda, aí a prospecção é diferente, né? Os proprietários brasileiros nos procuram para fazer a venda lá, em parceria com o nosso sócio, que funciona, né? Porque aí o sistema lá é totalmente diferente, são os Estados Unidos inteiro comprando da Flórida, né? Perfeito, que legal. Aproveitando, né, essa questão, o público que se interessou e queira saber mais a respeito, como é que ele faz para ter acesso, alguém que quer virar corretor de imóveis, como é que faz para ter acesso? Você tem essa recepção, um treinamento específico na sua imobiliária? Como é que funciona aí? Quem quiser entrar em contato para saber mais e trabalhar no mercado imobiliário juntamente com você. Claro. Gustavo, hoje a Ferola ela é uma empresa muito voltada a treinamento, né? Ela é muito voltada à capacitação dos profissionais, né? Não é à toa que da nossa empresa já existem umas 6 ou 7 imobiliárias formadas em Brasília, né? Tô ficando velho. Né? Que já são aí nos últimos 22 anos, né? Empresas assim que eu tenho orgulho assim de ter assinado o Cresce dessas pessoas, né? Porque a gente vê que funciona, né? A gente vê que é progressivo, né? A gente vê que é transbordante ali. Então, a média dos nossos profissionais foram sempre de 8 a 10 anos, né? Que você conseguiu reter. Então assim, não é uma questão somente negocial, você acaba virando a família ali. Sim. Né? Perfeito. Você é um time, você cresce junto, né? Eu tenho aquela política porta aberta, né? Certo. E deixa eu te fazer uma pergunta, já que você entrou nesse assunto, que eu adoro falar sobre treinamento, sobre gestões. O que você acha que difere? O que faz a Ferola não aprender, mas reter esses bons profissionais? O que você acha que é o diferencial hoje da sua empresa? Ariane, é uma série de fatores, mas eu diria que
toda empresa que tem o respeito do próprio mercado, ela atrai mais negócios, né? Então, assim, temos, graças a Deus, credibilidade nesses 22 anos, tanto para vender quanto para alugar. E credibilidade dos bancos para conceder crédito. Né? E ser validado por banco não é moleza. Você tem que ter processos, né? Você tem que ter braço ali para poder cumprir esteiras de produção. Porque a venda não é só assinar o contrato e vender, né? É o pós-venda também, a chave na mão do novo proprietário, né? Então, assim, vai mais além a experiência, essa jornada de quem compra. E aí, com o passar do tempo, eu fui treinando pessoas nessas áreas, não só de venda, também aluguel e também crédito. E fui moldando do meu jeito, a forma que eu via que funcionava. Que funcionava, né? Para mim e para o cliente, sempre fazendo experiências, laboratórios e tal. E consegui montar equipes assim, né, com uma certa metodologia que eu fui inventando e fui baseada no conhecimento empírico de errar e acertar, e, né, acerto e erro, até criar um certo protocolo interno ali que deu muito certo. Né? Hoje é bem copiado por muita gente, a gente fala assim, porque existiu... O pessoal brinca no mercado aí que era o jeito Ferola de trabalhar, né? Alguns criticavam, outros achavam legal e tal, mas os resultados, muita gente começou a replicar também. Né? Quando um corretor entra na sua empresa, ele tem também um manual ou um processo a ser seguido? Tem. Na verdade, o corretor hoje ele entra na empresa de várias formas. Ele entra às vezes por um estágio, né? Ele entra lá para ser um estagiário de técnico em transações imobiliárias, ou ele entra já do mercado profissional como um corretor credenciado pelo conselho, e às vezes não necessariamente do mercado de terceiros. Ele está vindo, sei lá, de um lançamento, ele está vindo do mercado de aluguel, ele quer conhecer mais daquele mercado, né? E nada melhor que você trabalhar numa empresa especializada num nicho de mercado para você aprender aquele segmento. Né? Então, hoje a gente recebe todo tipo de profissional que quer ingressar, né? As entrevistas são feitas ainda pelos nossos supervisores e boa parte por mim ainda. Eu ainda gosto de olhar no olho de quem vai trabalhar comigo, saber quem é, entender, tentar ter uma leitura de quem vai trabalhar. Personalidade mesmo, exato, né, da pessoa. Eu já mexi com loja em shopping, roupa, essas coisas, vendedores. E entrando nesse assunto aí, Gustavo, eu quero te dizer, né? Como eu conheci o Marcelo, eu não sei se ele vai lembrar ou se ele sabe dessa história, né? Eu conheci o Marcelo Ferola através de uma ligação em 2014, 2015. Eu era gerente de locação e ele me ligou que ele estava atrás de uma loja para a esposa dele. Montar um negócio. Diz aí, porque além de ter a imobiliária, gente, o Marcelo, ele tem outro negócio juntamente com a esposa dele, com a Mari. Conta aqui. Como é que você consegue cuidar de 2 negócios de sucesso? Tem o Zúnia, né? O Zúnia. A Mariana, minha esposa, ela trabalha há 16 anos no ramo de eventos, né? Ela sempre mexeu com eventos, era da Câmara Americana de Comércio, que trabalhava os eventos de lá e começou a ingressar nesse ramo de eventos. Especificamente festas, casamentos, essas coisas. E, de repente, no metade da jornada dela, começou a ir para um modelo também americano de festas infantis, brinquedotecas. E o americano ele gosta muito de fazer essa junção, né, da festa com a brinquedoteca grande. Né? E tem muito isso em shopping lá. Né? E São Paulo começou a ter bastante também. E a gente começou a trazer um pouco disso para Brasília, num modelo mais franqueável, né? Com um projeto piloto para o Brasil todo. A gente fez esse estudo e trouxemos o Zúnia, né? Criamos a marca do Zúnia, que são brinquedotecas e que também casa de festas, mais ou menos 1.000, 1.200 metros em shopping centers. Né? Que bacana. A criança entra lá, o pai também entra e brinca junto, né? E os aniversários não caríssimos, né? São aniversários acessíveis às pessoas e com a brinquedoteca coletiva para todo mundo. O americano adora isso, a gente trouxe muito isso para Brasília, né? Às vezes você não quer pagar uma fortuna no aniversário do seu filho, você quer pagar um preço bom e que ele se esbalde, justo, né? E a gente trouxe esse modelo de escala e deu muito certo, né? A gente começou a operar há alguns anos aqui no Pier 21. E também agora estamos com novidade que é o Zúnia X, na 116 Sul. 116, então são... Que é mais para adolescente, né? Já aquele pula-pula com o Tim, exato. Bacana. Né? E estamos aí. Então, assim, eu confesso que eu não consigo estar ali 100%, né? Eu tô muito envolvido na imobiliária.
Mas a minha esposa, ela tem esse zelo, esse cuidado com mãe de 3, né? Com as crianças, entender o que as mães querem, entender o que se espera de um evento desses e monetizar isso, por que não, né? Perfeito, Marcelo. Seguinte, voltando um pouco ainda para a questão do mercado imobiliário, né? Como você falou, né? Que trata com bastante gente, mercado no exterior, está bem perto do cliente, né? Ainda tem contato com ele, com o corretor de imóveis. Chegou alguma história, você tem para contar para a gente, nesses 22 anos, alguma história aí que seja marcante para você, alguma história emocionante, triste ou feliz, para compartilhar com a gente? Você fala? Pode ser cliente, pode ser corretor. Essa mesmo que você está pensando agora. É muita história. Muita história. 22 anos, né? É muita história. Eu só sei que assim, o primeiro imóvel a gente nunca esquece, né? E eu lembro bem, assim, sei lá, já passei mais de 3 mil escrituras, assim, né? Acho que eu fiz mais de 3 mil fechamentos, eu mesmo, né? Tratando com os clientes, né? Eu desenvolvi isso um dia após dia, né? Mas tem uns que marcam muito, né? E tem uns que duram meses, né? E tem uns bem marcantes, assim. Você estava perguntando da aplicação do uso, né, das relações internacionais. Um bem marcante foi fechar um negócio, por exemplo, de um duplex na Asa Sul de 300 metros, que estava lá 2 anos à venda, para um diplomata na Índia, de um proprietário que é professor da USP em São Paulo, por exemplo, né? Caramba! E eu no meio, um vê o imóvel e o outro sem ver a imobiliária, né? Então isso exige o máximo de você e da tua equipe ali. Para conseguir tratar. De passar confiança, para poder fazer a intermediação, né? Então, assim... Isso que eu chamo de um internacionalista. Totalmente. Isso é bem marcante para mim, né? Porque... apesar de todos serem brasileiros, né, você fisicamente não está ali, né? E a tecnologia hoje ajuda muito, as assinaturas, né? As videoconferências, hangouts e tal. Então, assim, você consegue hoje fechar um negócio desse, né? Mas eu sou da época do fax ainda, né? Eu comecei a trabalhar, era fax, né? Hoje a gente consegue fazer muita coisa, né? E Marcelo, hoje como você trouxe um pouco dessa história de antigamente, o que você vê em relação às redes sociais? Que eu não poderia deixar de fazer essa pergunta também, né? Você acredita, a Ferola hoje também faz uso de ferramentas, ou você é um corretor que tem um pensamento, eu gosto de trabalhar mais o offline do que o online? Não, de maneira alguma. Eu acho que é uma tendência sem volta, né? A Imobiliária Ferola, ela atua com uma equipe de marketing. Hoje são mais ou menos 2 profissionais dentro da empresa só com marketing, mais uma terceirizada, né? A gente leva isso muito a sério para poder levar o canal, mais um canal para o proprietário, né? O proprietário que nos contrata para vender o imóvel dele, ele tem que ter esses canais, né? E também para o comprador que está ali. Perfeito, né? Perfeito. Então, assim, a pergunta é, o que você acha? Imprescindível, não tem volta. Essencial, né? Essencial, né? E é um caminho. E é um novo mercado, né? É um novo mercado do imobiliário, né? É uma nova forma. Não só dos imóveis, né? De tudo que a gente compra, né? Hoje a gente compra carros pelo Instagram, a gente compra roupas pelo Instagram, a gente é influenciado tudo na palma da nossa mão. Pelo algoritmo que está ali nos falando, já sabendo o que a gente gosta, da cor que a gente gosta e quanto a gente pode pagar. Quem não está dentro já está fora do mercado, né? Então não é só os imóveis, é tudo, né? E claro, a gente não ia estar de fora disso, né? Então a gente tem treinamento para toda a nossa equipe de redes sociais, a gente tem treinamento com influências para poder fazer esse tipo de divulgação nesses canais, né? E complementar o que já existe, que é o básico, né? As plataformas, as placas, né? Os mailings, né? As bases de dados que as imobiliárias têm, né? Então hoje a gente não pode ficar num só, né? Num só. E eu diria do WhatsApp também, né? O WhatsApp ele tem a rede social dele lá, mas o canal WhatsApp hoje ele é muito poderoso. Né? Base de dados de WhatsApp é muito poderosa, né? Base de clientes no WhatsApp é muito poderoso. Muito né? bom. Marcelo, e pegando o gancho, né, que estamos chegando ao fim, né, desse podcast, e a gente já deixa aqui meus agradecimentos a você. Eu que agradeço. E eu vou fazer aquelas perguntinhas, né, que todo mundo gosta de escutar. Chega só o microfone um pouco mais próximo. Tá caindo aqui, gosta de escutar. E eu quero que você me responda com pequenas respostas. Uma meta.
Uma meta ser a melhor imobiliária de Brasília. Uau, mas pode ser internacional, né? Você também, olha, também. Uma realização. Olha, ter uma família muito próspera e abençoada. Né? Uma realização. Para mim, não vem os negócios em primeiro, vem a minha família. Então, eu vou sair do script e vou te fazer uma pergunta. Claro. Deus. Em primeiro lugar, né? Eu vi uma mudança na minha trajetória profissional quando eu fui buscar mais a Deus. E não só profissional, né? Também em todas as áreas, né? Às vezes tem horas na vida que a gente sente um vazio, né? De alguma forma. E o vazio é ruim, porque ele te atinge numa área conjugal, ele te atinge numa área financeira, né? Na sua saúde, no seu psicológico, né? E eu percebi uma certa época que eu estava meio assim, indo para um rumo, e falei, quer saber, eu vou mudar. Comecei mais para a igreja, comecei a mais orar para Deus, comecei a conversar mais com Deus. E não é que ele ia respondendo, né? Não é que ele ia me dando um certo, assim, aquela vozinha, né? Aquele discernimento. E foi muito bom. E eu até hoje não largo essa sensação gostosa por nada, né? Eu acho que Jesus, ele tem um papel muito grande, assim, na vida de um homem, de uma mulher que realmente teme a ele, né? Eu não sou ninguém, eu sou um cara comum, um pecador, só que por você tentar trilhar os caminhos do Senhor, você também acaba sendo abençoado, né? A gente fica mais tranquilo com o que está em redor, né? A resposta era lenta, era pequena, né? Não, mas pode... era muito vasta, né? E eu percebi isso, eu percebi que com um toque ali, né, de Deus, como você falou, em tudo, na tua vida, do seu relacionamento, dos seus negócios, né, as coisas fluem muito bem. Sim. Aí você fica mais em paz, né? Perfeito. Eu acho que não tem nem o que perguntar depois de bate-bola. Né? Depois, acho que a gente pode finalizar aqui para o público já pegar essa. O que você acha? Com certeza, mas eu preciso ter uma última pergunta aqui. Vamos lá. Um conselho para quem está te escutando, pode ser para um corretor de imóveis que está iniciando, ou um corretor de imóveis que não está vendendo, ou até um dono de uma imobiliária. Claro. Um conselho que você tem a dar para quem está nos escutando agora no YouTube e no Spotify. Olha, pessoal, eu não sei explicar o que aconteceu na minha trajetória, para estar aí, aqui ter a honra de estar aqui com vocês, né, ser considerado uma empresa player aqui na cidade e tudo mais. O que eu posso dizer é o seguinte, tem essa questão de Deus nos abençoar, eu acredito muito nisso, e tem a questão de você fazer a sua parte e não jogar toalha. Porque a vontade que eu tive de jogar toalha não foi só uma vez, foram várias vezes. Né? Então, no começo, que é o mais árduo, né? O começo é aquela hora que você está levando o não dos clientes, você está tentando levar a sua marca para o mercado e ninguém te conhece, né? Você está tentando convencer os clientes e tem que provar muito, né? É aquela hora que dá vontade de você jogar a toalha. E eu posso falar aqui humildemente que você não deve jogar a toalha nessa hora. Insistir, esquecer o que estão falando do lado, esquecer as críticas. Às vezes até sua família tá contra aquilo que você está tentando, né? Pode ter momentos de dificuldade, de vales assim, que você profissionalmente vai gelar mesmo, você vai ter medo, né? Você vai ter dificuldades, mas o alvo tem que estar ali, né? E esse afinco de querer chegar, ele não é tóxico, não, ele é positivo no empreendedorismo, né? Essa cegueira que dá de você querer chegar no teu objetivo e ser próspero e ser bem sucedido naquilo que você faz, ela é saudável, né? Então eu treino muito a minha equipe nesse aspecto, né? Não largar seus sonhos, né? Estar blindado, né? Estar blindado, mas olha, não escutar o restante, vai reto e tal. Quando uma época eu lembro que isso foi já no finalzinho da década de 90, né? Ser corretor de imóveis era um pouco estereotipado, né? Era um curso técnico e tal, e as pessoas olhavam assim, nossa, ia namorar a menina, sou corretor. Não deu certo na vida, virou corretor. Tinha todo esse estereótipo, esse paradigma aí que a sociedade rotula. E houveram momentos que eu quis jogar um pouco a toalha, quis desistir, depois eu voltava lá, insistia.
As coisas começam a dar certo na persistência. Né? Quando você persiste demais, repete demais, quando você trabalha demais, você começa a ver aos poucos o resultado. Sim. E consegue escalar isso. No que você escala, você está no mercado e profissionalmente. E aí vai de empresa para empresa, os próprios clientes do mercado vão te procurar ou não, né? E aí que você vê que valeu, né? Então eu fiz muita coisa no começo que, puxa, eu não sei se eu faria hoje, eu falei, caramba, cara, eu insistia demais. Eram muitas horas e hoje trabalho muito também, né? Não parou não, são desafios todos os dias. Mas o conselho seria esse, não largar. Sabe, hoje eu vejo muita gente, Ariane, hoje tentando entrar na nossa profissão porque vê o outro ganhando bem, né? A pessoa vê aquilo, puxa, o cara ganha bem, eu quero ser isso aí também. Mas não sabe que muitas vezes... Mas a renúncia é muito grande de muita coisa. Tem um ônus e tem um bônus. Tem muita renúncia, né? Vocês sabem, então assim, são fins de semana que você não goza com sua família, né? São domingos que você não aproveita, né? São festas, feriados que você está aqui trabalhando, todo mundo está viajando, né? Então, no começo eu passei muito isso mesmo. E é a hora que a gente tem que persistir, né? A hora que a gente tem que estar ali, acreditar e crescer a cada dia. Estudar muito. Com certeza. Você tem que ir em todos os congressos imobiliários, você tem que ler todos os livros de vendas, você tem que aprender todas as técnicas motivacionais, você tem que aprender todas as técnicas de neurolinguística, você tem que aprender tudo, né? Porque vendas é vendas, né? A gente, né, negociação, a gente não pode deixar começar também a vender e trabalhar e atender os clientes e ficar também numa zona de conforto. Uma zona de conforto ali. A atualização é sempre, né? Então, perfeito. Com essa informação, então, pessoal, eu quero dizer para vocês que não joguem a toalha, conforme esse conselho. E queria agradecer a presença, né, do Marcelo. Estamos finalizando este episódio. Queria agradecer essa presença do Marcelo Ferola e de todos os nossos ouvintes. Para seguir o Marcelo, o Instagram é ferola_imóveis, ok? E o Zunia, que é o espaço de eventos, é @Zunia61, ok? @Zunia61. E você aí não se esquece, se você gostou desse bate-papo, clica no gostei e compartilha com alguém que você acha que essa informação é relevante, vai fazer essa transformação para a pessoa não jogar a toalha, né? Então, nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal, pelo convite, viu? Muito honrado, né? Sou fã de vocês aí, fã do trabalho da Ariane aí no Insta, né? Maravilhoso. E é isso aí, pode contar conosco para os próximos. Obrigada, Marcelo, por transbordar conhecimento e vivência da sua caminhada. Eu acho muito importante a gente trazer esse olhar para as pessoas não verem que hoje onde você está não foi do nada, né? Exato. Foi muita persistência, foco e renúncias, né? Então, de fato, você não jogou a toalha. E fé em Deus também, né? E fé em Deus, que Deus é o principal pilar de tudo, tem né? Um pouco de fé e entregar, né? A gente tem que Exato. entregar mesmo, porque... É muito difícil o mercado, não é fácil. Ele não é fácil. Então, pessoal, vamos persistir e já clica no próximo episódio aí que logo vai estar disponível para você, tá certo? Grande abraço, tchau, tchau. Obrigado, pessoal.